Reitor da Universidade dos Açores, em representação do magnífico reitor, Sr. Diretor do Departamento de Economia e Gestão, Sr. Professor Bacelar Gouveia, Sr. Representante da Data Juris e ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo naturalmente por saudar, em nome do Presidente do Governo Regional, os promotores e autores desta obra e todas as entidades que, por intermédio do seu apoio, tornaram possível a sua concretização, porque prestaram de facto um importante serviço à autonomia e à região. Já fazia falta uma coletânea de legislação sobre a autonomia dos Açores. Fazia falta aos Açores e aos açorianos, enquanto sistematização de um significativo corpo legislativo de consulta obrigatória na vida corrente da região, e fazia falta também, alguns dirão sobretudo, a muitos dos nossos pares da República, em particular aos principais decisores políticos e institucionais que informam o Estado. A lacuna fica em grande medida suprida com a presente obra. Pela primeira vez congrega num único volume toda a legislação sobre a autonomia dos Açores, desde o decreto de 2 de março de 1895, da iniciativa do conselheiro Índice Ribeiro, até à última revisão do Estatuto Político-Administrativo, operada pela Lei nº 2 de 2009, de 12 de janeiro. Trata-se de um trabalho emblemático para a região autónoma dos Açores e também de grande utilidade para o país, que se fica a dever ao empenho do Centro de Estudos Jurídicos e Económicos da Universidade dos Açores, sob a coordenação do seu diretor, professor Dr. José Nunes Rodrigues, em parceria com a editora Data Juris, a quem saúde particularmente. O estudo da autonomia política e administrativa, e em particular da dos Açores, constitui ainda uma área de produção bibliográfica muito limitada, em que as análises e publicações conhecidas tendem a incidir maioritariamente sobre os poderes autonómicos e a sua evolução à luz dos diferentes contextos históricos e políticos, sem uma análise de pormenor sobre as questões técnico-jurídicas que se vão paralelamente desenvolvendo. A perspectiva e a compreensão histórica são de uma importância crucial para uma capaz prática jurídico-política, fortalecendo a apreensão em plenitude dos conceitos, das regras e dos princípios, para os colocar em prática em favor das populações e do progresso socioeconómico da região que queremos hoje ser. A obra que agora se apresenta permitirá, assim, uma percepção integrada do desenvolvimento da autonomia açoriana, tendo por base elementos históricos fundamentais e essenciais para a compreensão das várias etapas de um processo de lutas e conquistas, clivagens e desconfianças, avanços e recuos, que conta já com mais de um século de história e que não damos hoje, nem devemos dar nunca, concluído. Foram todos estes momentos que nos permitiram passar de uma espécie de fatalidade geográfica, marcada pela longura, pela dispersão e pela pequenez, para a atual plataforma organizacional e política consubstanciada no Estatuto da Região Autónoma. Uma reunião institucional das Ilhas dos Açores e do seu povo, em torno de valores e objetivos comuns de organização e desenvolvimento social, em prol dos que aqui vivem, mas também em benefício dos que vivem noutros pontos do país, um país necessariamente mais justo e mais coeso do que o Portugal pré-autonómico. O arquipélago transformou-se em região, com órgãos de governo próprio e com competências cada vez mais específicas e adaptadas à realidade de base, sem serem mais o plasmar jurídico de um olhar que, podendo ser mais ou menos sensível, seria sempre distante sem a autonomia. É a força desta unidade política, pela convergência das suas gentes, de Santa Maria ao Curvo e à diáspora, que permitiu aos Açores afirmarem-se e vencerem no contexto global em que hoje nos inserimos. Quando o Estado vive uma das suas mais severas e aprofundadas crises, quando se avolumam os desejos de reestruturação austera e por vezes infundada de todas as instâncias político-administrativas que lhe dão corpo, das juntas de freguesia às câmaras municipais, passando pelas próprias macroestruturas do Estado, a autonomia ganha um renovado sentido de causa essencial, baluarte da defesa dos interesses e da persecução dos objetivos de desenvolvimento económico e de progresso social daqueles a quem ela serve de instrumento de afirmação. É por isso constante a necessidade de cuidarmos da nossa identidade e de defendermos a nossa autonomia. A autonomia não é uma janela que se abre a custo quando e enquanto nos permitem. A autonomia não é um mau hábito da democracia. A autonomia não é uma arma contra a República. A autonomia é um alicerce fundamental da arquitetura constitucional portuguesa, cujo valor não se mede conjunturalmente em moeda ou em boa vontade, mas resulta antes, estruturalmente, da procura
da melhor forma de governar e de ser governado, com bastas provas de eficiência em prol da coesão socioeconómica e territorial do Estado. Em boa hora surge, pois, esta publicação, porque vem lembrar-nos o quanto é necessário reunirmos todos, em permanência, à volta deste projeto comum, para vencermos os desafios e as dificuldades que se nos vão impondo a cada momento. As necessidades evidentes de reequilíbrio orçamental que se colocam ao país aconselham uma gestão pública previdente, cautelar e responsável, mas não podem servir de manto àqueles que, no fundo, sempre acharam que o limite do autogoverno autonómico já tinha sido atingido e que a justiça e a lei se devem medir pelo desafogo do tesouro. Nunca como hoje foi tão importante dizermos e demonstrarmos, de uma forma pedagógica, a quem acha que já chega, que o país e a Europa têm mais a ganhar com o intensificar da dinâmica autonómica do que com a sua limitação, na noção clara de que qualquer ampliação de competências deve acarretar um correspondente aumento de responsabilidades. Temos, por isso, em nome do Governo, imenso orgulho na condição açoriana e no trabalho que tem sido desenvolvido pelos autonomistas ao longo dos tempos e que temos o dever geracional de prosseguir essa herança com determinação e sentido de responsabilidade. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela vossa atenção.